E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje nós falaremos sobre a utilização da mão de obra escrava indígena durante o período de colonização do nosso território brasileiro. Durante o período de colonização do nosso território, obtivemos aqui duas utilizações das mãos de obra escrava. A primeira delas foi a mão de obra escrava indígena e posteriormente a mão de obra escrava negra. Então, antes do tráfico negreiro, já tínhamos aqui a utilização da mão de obra escrava indígena. Quando os povos portugueses aqui pisaram em nossas terras existentes, os povos indígenas aqui já habitavam, carregando consigo a sua identidade, carregando consigo a sua cultura, os seus costumes, a sua diversidade. Muitos enganam que o termo índio é um termo homogêneo, mas esquecem a pluralidade da sua cultura, dos seus costumes e as suas diversidades. Quando os povos portugueses então aqui chegaram e já encontraram os povos indígenas, houve um confronto cultural muito grande. O choque foi real. Os povos indígenas, então, desde este momento, nunca foram tratados com dignidades, taxados sempre como seres inferiores, sem civilização, precisando assim ser povos civilizados, povos inferiores caracterizados por selvagens, por canibais, povos pagãos, povos preguiçosos. Essas atribuições pejorativas fizeram com que os povos descartassem todo o seu processo de identidade, toda a sua cultura, todos os seus costumes e impusessem a eles o seu próprio modo de ser e o seu próprio modo de viver. O confronto cultural assim foi estabelecido com esse choque de culturas aqui durante o período colonial. Povos caracterizados como povos sem fé, sem rei, sem lei, e que por essas atribuições precisavam assim ser escravizados. Nos primórdios do nosso período de colonização, nós temos então a utilização da mão de obra escrava indígena para a extração da economia que gerava em torno do pau-brasil. Povos indígenas escravizados, esses que viviam nas mais míseras condições de vidas possíveis, onde não existiam para eles um saneamento básico, uma infraestrutura, uma alimentação digna, uma vida digna de todos os seres humanos. Por essas e outras atribuições, é importante salientar aqui que essas condições míseras de vida a qual esses povos indígenas eram submetidos, aconteceu aí que houve um processo de mortalidade muito alto. Ninguém aguentava essa sobrecarga de trabalho, ninguém aguentava viver desse jeito. Uma exacerbação das horas trabalhadas, um trabalho cansativo, um trabalho explorativo, sem as mínimas condições de vidas possíveis. Foi então necessário introduzir um sistema de resistência a este trabalho escravocrata. Esse sistema de resistência ao trabalho, juntamente com as fugas, deu-se uma queda na redução demográfica, sendo necessário, assim, a substituição da mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava negra. Os povos portugueses, então, utilizavam dessa mão de obra porque gerava lucro para a metrópole. Enquanto pegava os recursos ali da sua colônia, enriquecia, assim, o seu sistema econômico. Acrescentados a esta falta de higiene, esta falta de saneamento, os povos indígenas estavam suscetíveis a se enfraquecerem, adquirindo assim doenças que o levavam à morte. Doenças como gripe, varíola e entre outras que cercavam ali a sua sociedade. Esses povos indígenas, então, não tiveram as mínimas condições de vida humana possível, o que levou a uma degradação dos seus povos muito grande, sendo-se necessário a substituição da mão de obra.
Podemos perceber então que por meio dessas atribuições, ao ignorar toda a identidade, todos os costumes e todas as culturas dos povos indígenas aqui já existentes, os povos europeus chegaram aqui implantando um modelo ideal de sociedade. Uma visão imaginária, um místico de uma visão de paraíso, mas uma realidade muito diferente da que eles encontraram aqui. Implantando um modelo ideal de sociedade, impondo aos povos indígenas o seu próprio jeito de ser, o seu próprio jeito de viver. Um modelo ideal de sociedade que valoriza aquilo que vem de fora e nunca aquilo que vem de dentro. E é um processo que nós precisamos trabalhar para ser revertido, tirando essa imagem pejorativa e inferior que nós temos acerca dos povos indígenas, tratando como os povos ativos no processo de formação da nossa identidade brasileira, valorizando aquilo que nós temos aqui no nosso território, para deixar de valorizar apenas aquilo que vem de fora. Este modelo, então, de sociedade ideal levou aos povos indígenas a condição de serem povos escravizados. É importante salientar aqui para vocês, como já mencionado anteriormente, que ninguém nasce escravo. Todos nós nascemos seres humanos normais e comuns, mas devido à nossa condição e à nossa posição social, que no caso os povos indígenas foram atribuídos a essa época, foram elevados à condição de povos escravizados, sendo submetidos a este trabalho escravo de uma grande exaustão de cargas horárias trabalhadas, sem as mínimas condições de vida possível. Então é importante salientar, não são povos escravos, mas sim povos submetidos a um trabalho, dando a denominação então de povos escravizados e não escravos. Eu agradeço a cada um de vocês que aqui até assistiu esse vídeo e voltaremos abordando este assunto com mais abrangência. Deixem a sua curtida, comentem, compartilhem, e a vocês que estão sempre aqui acompanhando este trabalho que proponho fazer, o meu muito obrigada.